Olá, estamos dando início a mais uma conversa aqui nos canais do Movimento Solidário Empresarial, através do Facebook, do YouTube, do Instagram, dos podcasts no Anchor e no Spotify. E para conversar com a gente neste bate-papo está a Aline Lima. A Aline Lima está falando diretamente de Garanhuns, em Pernambuco. Ela é coach e é consultora empresarial. Para conversar com a Aline junto comigo, está a Alessandra Fraga e a Ana Paula Rodrigues Bono. Tudo bem, Alessandra? Tudo bom, Rogério? Vou me apresentar rapidamente. Sou Alessandra Fraga, sou empreendedora, consultora de imagem com foco em gestão de imagem profissional e coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando rapidamente do movimento, o Movimento Solidário Empresarial surgiu no momento que estamos vivendo. Fomos impactados por uma crise viral que atingiu as nossas vidas e os nossos negócios. E Ana Paula, Rogério e eu pensamos o que vamos fazer. E aí, a nossa alternativa... Então, estão nos vendo e nos ouvindo. Ana Paula. Muito obrigada, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bono, sou fundadora do Instituto Florescer, trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de palestras, cursos, treinamentos, sou consultora e escritora. E estamos aqui hoje neste movimento que é para todos. E para conseguirmos encontrar meios de auxiliar as outras pessoas em como seguir neste momento da pandemia e no pós-pandemia, nós abrimos esse espaço para ouvir profissionais de várias áreas, que eles possam trazer as suas dicas, as suas sugestões e o que eles estão fazendo com os próprios negócios e assim poder auxiliar as outras pessoas para que elas também possam ter insights e aprendizagem a partir dos nossos vídeos. Rogério? Eu sou o Rogério Bono, sou professor universitário de graduação e pós-graduação, sou palestrante na área de inovação e na área de pessoas, tenho 7 livros editados e mais 2 que devem sair até o final deste ano, sou consultor empresarial há mais de 25 anos, fundei a Tempos Consultoria, sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. E a gente vai bater esse papo com a Aline Lima, coach e consultora empresarial de Garanhuns, em Pernambuco. Aline, muito obrigado por teres aberto espaço na tua agenda para conversar com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada a vocês e parabéns pela iniciativa. Acredito que é de muito valor, né, para os empreendedores, para os empresários nesse momento que nós estamos vivendo, né, todos juntos. Bom, eu vou me apresentar. Eu sou a Aline Lima, né? Eu sou administradora de formação, né? Sempre persegui essa área de gestão de pessoas, então tenho MBA na área de gestão de pessoas. Me especializei também como coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching. Hoje eu trabalho na minha empresa, né? Eu abri essa empresa há 3 anos. Antes eu fiz carreira, né, na Unilever e na Coca-Cola, então durante 15 anos eu trabalhei nessas empresas, sempre cuidando e desenvolvendo pessoas, né? Há 3 anos abri a minha empresa, que é a Aline Lima Coaching e Consultoria, e trabalho com pessoas, pessoa física, e também com empresas, onde eu atendo essas empresas, tanto com trabalhos de treinamentos, palestras, com processos de coaching e desenvolvimento, né? E estamos nesse momento aí de muitos desafios, né? E vamos falar um pouco sobre isso aqui, né? Sobre esses desafios enfrentados. Isso mesmo. Aline, como coach, certamente tu deves ter, nesse período de pandemia, tido a oportunidade de lidar com pessoas que estão sofrendo com essa circunstância ou com empresas que estão precisando se adaptar rapidamente a tudo que está acontecendo. Na tua experiência aí na região de Garanhuns, em Pernambuco, o que está sendo mais impactante para as empresas e para as pessoas que tu tenhas tido contato? Na verdade, o que mais impacta é o fechamento completo, né, das empresas.
as portas foram baixadas. Então, para a grande maioria, a única alternativa, a única forma de vendas que existia, vamos dizer assim, de atendimento, era o atendimento presencial. Então, o que aconteceu nesse momento? Elas se viram sem alternativas, né? Então, houve toda aquela gestão, né, de como vamos lidar com essa situação agora. E aí vieram algumas informações do governo de como poderia auxiliar essas empresas em relação às questões trabalhistas, às suspensões de contrato. E a partir daí, elas foram vendo algumas alternativas de fazer algo para sobreviver, continuar mantendo os seus negócios, né? E sobreviver nesse tempo de pandemia, né? E o que eu tenho mais experimentado trabalhar dentro dessas empresas, né? E com as pessoas também, porque o que acontece? Nesse momento, as empresas elas não estão com capital de investimento, né? O poder aquisitivo também de compra e de investimento diminuiu para todos, empresas, pessoas físicas, né? Então, nesse momento, o que eu percebi? É preciso que a gente traga apoio para as empresas, né? É um momento onde nós, enquanto consultores, precisamos gerar apoio e relacionamento com esses clientes. Para as pessoas físicas, o que eu fiz? Eu procurei fazer um valor social. Por quê? Porque eu entendo que muitas dessas pessoas que estão hoje precisando de suporte, elas também tiveram uma redução aí nos seus salários, né? Diante das reduções de carga horária que tiveram, né? Das suspensões de contrato, dos afastamentos, enfim. E aí, essa opção de um valor social, que é um valor abaixo do valor oferecido do mercado, também é uma forma de você continuar sobrevivendo, né, com a sua empresa e também continuar entregando o seu propósito, né, que eu acho que esse é o grande objetivo dos empreendedores apaixonados pelo que fazem, é continuar entregando o seu propósito. Então, fazer um valor abaixo do mercado é algo que a gente pode fazer para ajudar as pessoas, para apoiar as pessoas nesse momento e também para a gente sobreviver enquanto empresa, né? Afinal de contas, todos nós fomos impactados, né? Então, cada um pode dar a sua contribuição nesse momento. Aline, Garanhuns é uma cidade aí de 130 mil habitantes, mais ou menos, fica a 240 quilômetros de Recife, né? Exato. A gente tem uma realidade que no Brasil mais de 98% das empresas são micro e pequenas empresas. E justamente estes são aqueles que são mais afetados pela condição que normalmente existe das empresas serem mais frágeis, de haver uma menor preocupação com planejamento, uma menor condição, normalmente, do empresário de micro e pequena empresa de garantir o desenvolvimento de um fundo para reserva, para situações de emergência. Essas empresas que são as menores, elas são as mais frágeis e é que estão sujeitas a deixar de existir mais rapidamente. Como é que está sendo aí na região essa situação e de que forma tu percebes que os empresários de pequeno porte, de microempresas, estão conseguindo buscar alternativas para, pelo menos, superar esse momento ou se manter vivos neste momento? Então, infelizmente, né, nós já temos visto algumas empresas fecharem, realmente, em definitivo, né, suas portas. E outras empresas tendo demissões em massa, né? O que eu tenho visto das empresas que permanecem vivas no mercado hoje são as empresas que estão conseguindo, de alguma forma, administrar, né, o seu atendimento pelas redes sociais, através de aplicativos de vendas, de atendimento, ou seja, são aquelas empresas que estão conseguindo ver nesse momento de crise uma alternativa, né?
Então, é isso que eu tenho visto. As que não estão parando, as que realmente não fecharam, estão tomando como alternativa possível a tecnologia, né? O digital. E existem algumas empresas do varejo, aqui, por exemplo, né, que agora eu ligo para saber, e aí, como é que vocês estão? Como é que estão os atendimentos? Aline, estamos fazendo agora de forma digital, estamos atendendo, estamos levando até o cliente os produtos, né? Ontem eu tive uma conversa com uma empreendedora, uma empresária da área da saúde, né? E aí eu perguntando, como é que vocês estão? Estamos tomando todos os cuidados, tivemos que ter redução de pessoas, infelizmente, porque o serviço caiu em 50%, né? Mas estamos firmes, né? Vamos fechar alguns pontos, mas estamos firmes aqui na matriz, né? E experimentando fazer os atendimentos normais, né? Para que a gente possa seguir adiante. Mas houve um impacto muito grande. E uma coisa que eu percebo, né, quando a gente vai falar sobre essa situação, é aquele fenômeno, né, do cisne negro, que a gente começa a falar e aí a gente, mas eu já poderia ter feito isso antes, eu já poderia ter investido nessa plataforma digital antes, eu já poderia estar fazendo vendas dessa forma, né? Ou seja, é um evento de crise inesperado, mas que quando a gente olha em retrospecto, a gente vê que a gente já poderia ter feito muitas coisas para já estar caminhando nesse processo, né? De desenvolvimento do nosso produto e a entrega dele de outras formas, né? Em outras plataformas possíveis, senão a presencial. Mas ainda estávamos muito conectados, com o olho no olho, né? E com essa presença física. Aline, uma das coisas que a gente tem visto, né, seja através do contato com os nossos clientes aqui, ou seja nas conversas que nós temos feito através do Movimento Solidário Empresarial, é que as pessoas que estão sofrendo mais e as empresas que estão sofrendo mais são aquelas que estão tendo mais resistência ou que têm um modelo mental, mindset mais resistente, mais tradicional. Então, de certa forma, a gente encontra, às vezes, pessoas que estão paradas esperando as coisas voltarem ao normal. Mas que normal? O que nós vamos encontrar quando houver uma retomada das atividades econômicas? Vai ser um mundo que vai ser diferente, não vai ser aquele que a gente conhecia. Então, tu percebes que a flexibilidade das pessoas nesse momento é um ponto que precisa ser trabalhado para que elas consigam superar melhor essas circunstâncias? Rogério, de fato, o Taleb, ele traz para a gente, esse grande filósofo, escritor, né? Ele traz para a gente, no livro dele, que chama o Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos, ele traz para a gente esse retrato do que a gente precisa ser, né? Ele fala nesses 3 aspectos, do frágil, do resiliente e do antifrágil, né? E o que ele nos traz? Ele nos traz uma luz, né? Entendendo que essa fragilidade, as empresas e pessoas frágeis nesse momento, elas vão fechar. Elas não vão conseguir seguir adiante, elas não vão conseguir ultrapassar os obstáculos. Elas vão quebrar, elas vão fechar de vez. Já as empresas resilientes, as pessoas resilientes nesse momento de crise, elas vão conseguir ultrapassar esses obstáculos, esses grandes desafios que estamos enfrentando hoje, né? E elas vão voltar, né? Como um elástico que a gente estica e ele volta à sua forma normal. Já o antifrágil, né? Que é o que eu estou vendo, um movimento sendo feito, né? Essa antifragilidade é quando a gente enxerga, né, que a gente vai ultrapassar esses obstáculos e a gente vai estar ainda melhor. Então, as empresas que se basearem neste mecanismo de antifragilidade,
elas vão conseguir encontrar nelas possibilidades de saírem ainda melhor desse processo de pandemia que estamos passando. E o sair ainda melhor quer dizer se reinventar, quer dizer enxergar possibilidades, né, dentro da gestão da realidade. Uma coisa que eu sempre trabalho nos meus programas de liderança de propósito, de empreendedorismo de propósito, é esse ponto da gestão ontológica, da gestão do ser, né, que traz para a gente 5 formas importantes, 5 itens, 5 aspectos que a gente precisa gerir dentro da nossa vida, né, e dentro da empresa, que é a gestão, a nossa gestão da realidade. Como é que está a minha realidade hoje? Qual o meu cenário atual? O que existe aqui? Poxa, estamos em um momento de pandemia, estamos num momento onde tivemos que baixar nossas portas. O que eu posso fazer para continuar sobrevivendo, né? E aí eu vou gerir as possibilidades. Que possibilidade eu tenho agora de fazer com que eu tenho dentro da minha realidade? A partir dessa gestão das possibilidades, eu entro em ação. Eu crio uma plataforma de venda, de consulta, de experiências, né? Eu trago, a partir dessa ação, eu começo a enxergar os resultados, né? A partir desses resultados, eu vejo que eu consigo ainda criar relacionamentos. E aí eu vou gerir esses relacionamentos. Que tipo de relacionamento eu criei? Que clientes eu consegui resgatar? Que novos clientes eu consegui colocar no meu portfólio? E a partir daí, a gente vai para a gestão do aprendizado, que é a gestão do que eu aprendo com tudo isso. E mais, o que eu preciso ainda aprender para continuar nesse processo de sobrevivência e antifragilidade, para eu poder sair ainda melhor do que eu estava antes dessa pandemia. Então, eu acho que essa gestão traz para a gente uma completude, assim, de como a gente pode vivenciar esse momento de agora. Aline, deixa eu convidar a Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer, para conversar contigo também. Tá bom. Oi, Ana. Muito obrigada, Rogério. Olá, Aline. Muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, trazendo todas essas informações, esta visão, né, de como a gente pode superar e como que a gente pode desenvolver. Dentro de tudo que você trouxe algumas palavras como experimentar, como reinventar. E a gente está num momento de incerteza, a qual o que a gente faz hoje não é certo, que vai funcionar amanhã. E a cada dia a gente precisa lidar com isso, lidar com esse cenário complexo e volúvel. Ele muda a todo tempo e a gente traz também o conceito do mundo VUCA. Mas como a Aline, dentro da empresa dela, está lidando com tudo isso? Quais foram as mudanças que você teve que fazer para poder sobreviver e passar por esse período de pandemia? E o que você está enxergando à frente de novas possibilidades? O que você já fez de novo? O que você já aprendeu? O que você já conquistou de novo, de forma positiva nessa pandemia? E o que é a mensagem que você leva para os seus clientes quando eles vêm tirar alguma dúvida contigo, tentar encontrar caminhos? Traz um pouco disso, além de todas essas gestões que tu trouxe de realidade, possibilidade, ação, de resultados, de relacionamento, que foi muito importante, mas como que a gente traz isso numa prática, sabe? Como que você está utilizando todos esses conceitos na prática? Excelente pergunta, Ana. Ana, para falar a verdade, nós iniciamos essa pandemia com um grande choque, né? Os meus atendimentos, todos eles,
Existiam alguns que eram virtuais, alguns atendimentos de pessoa física virtuais, porque a gente consegue fazer isso. Mas a grande maioria era presencial, né? Eu estava dentro de empresas lá trabalhando com consultoria e desenvolvimento de pessoas. Eu estava com projetos presenciais já planejados de workshop, de palestras. Então, tinha um arsenal de atividades presenciais que eu tinha e projetos que eu tinha já colocado na minha pauta para 2020. E aí veio tudo isso. O que foi que eu fiz? O primeiro impacto foi extremamente desafiador. O impacto de ter que ir para casa, de ter que enfrentar todos esses processos das crianças em casa, das aulas, da distância da aula, das escolas, enfim. Tudo isso foi extremamente desafiador. No primeiro momento, eu fiquei muito impactada, né? Muito impactada. E eu precisei sentir as coisas se assentarem um pouco, né? Para que eu pudesse respirar, né? E tem até uma música da Letrux que fala sobre essa questão do respirar, da gente parar um pouco e respirar e ver as possibilidades, né? E aí foi dentro dessa questão, dessa gestão, que eu pude gerir e digerir essa situação que eu estava passando. E aí o que foi que eu comecei a fazer? Eu comecei a entrar em contato com pessoas que eu não falava há muito tempo. Eu comecei a utilizar ainda mais as minhas redes sociais, né? Eu nunca tinha feito uma live, por exemplo, né? Nunca. E aí eu comecei a fazer lives, né, dentro do meu Instagram e a contactar pessoas que eu não via há muitos anos, que eu não falava há muitos anos. E trazer essas pessoas para contribuírem também um pouco com essa realidade que estamos vivendo. Então, fiz inúmeras conexões com essas pessoas, com várias pessoas, né? Fiz grupos de estudo para a gente experienciar esse momento que a gente está vivendo e não perder os detalhes, né? Além de, como eu já falei lá atrás, estar entrando em contato com as empresas, com essa abordagem de apoio. Não é momento de vender, é momento de apoiar. Que tipo de apoio, de suporte vocês estão precisando? Além de também trazer um valor social nos meus atendimentos, né? Então, essas foram algumas ações que eu tenho feito para conseguir me manter dentro desse mercado, dentro dessa pandemia. E com isso, eu consigo gerir de alguma forma e entender que depois dessa pandemia, bom, a gente não sabe como é que vai ficar, mas o que eu entendo é que eu estou experimentando recursos e formas de fazer dentro da minha empresa que eu antes não tinha experimentado. E que quando eu olho para trás, como é o fenômeno do cisne negro, eu vejo, poxa, eu poderia ter feito isso já há algum tempo. Então, confirmando, né, esse grande fenômeno. E aí, quando a gente fala dessa prática da incerteza, né, porque a gente precisa praticar essa incerteza e nós, como empreendedores, então, fazemos isso, precisamos fazer isso com muita habilidade, na verdade. Eu passei 15 anos dentro de uma empresa, dentro de duas empresas, entre uma empresa e outra, né? E existia uma certa estabilidade, vamos dizer assim, né? Eram questões rotineiras, eu não lidava tanto com o imprevisto como um empreendedor, como agora, enquanto empreendedora, né? Então, gerir essas incertezas, a gente vem fazendo desde que a gente abre nossa empresa, né? E eu achei interessante um conceito que o Taleb traz dessa gestão, dessa prática da incerteza, né? E que aí eu venho estudando como eu posso lidar melhor, ainda melhor, com essas incertezas? Como eu posso colocar isso no meu dia a dia? E aí ele traz dois conceitos, né, de mundo.
ele fala que o mundo se divide entre o médio cristão e o extremistão, né? E aí eu percebo que nós, empreendedores, estamos nesse mundo extremistão, que é esse mundo onde não há certezas, onde não há um consenso, onde há algo singular e único, onde muitas vezes não estamos preocupados com grandes excessos de planejamento. Estamos sim preocupados com esse faro da busca pelo que podemos fazer mais, pelo que podemos fazer melhor, como podemos fazer de forma singular a entrega desse nosso propósito. Então, uma das coisas que eu tenho feito é buscado, sim, na literatura ainda mais reconhecimento desse momento e ferramentas para lidar com tudo isso, que é bem desafiador, mas faz parte desse momento que estamos vivendo e desse momento enquanto empreendedor que somos, né? Verdade. Aline, a Alessandra Fraga, ela foi presidente da BPW aqui de Porto Alegre, da Associação das Mulheres de Negócios, da Business Professional Woman. Ela é membro da coordenação nacional da BPW Brasil e também tem algumas coisas para conversar contigo. Alessandra Fraga. Oi, tudo bom, Aline? Tudo bem, querida. Tenho que agradecer em estar aqui com a gente, né? E estar disposto a passar teu conhecimento para nós. Ouvindo tu falar, eu vou ir para 2 focos, tá? E aí depois eu quero que tu responda meu questionamento. Um dos focos que eu tenho percebido inicialmente é o seguinte: nós aqui no início do movimento, nós falávamos muito em que nós precisávamos ser extremamente adaptáveis e abertos a um novo, né? A possibilidades da tecnologia. Só que agora, o que nós estamos vivendo é que 3 meses depois, indo para 4 meses, a gente percebe essas incertezas de abre e fecha do comércio, como nós estamos passando aqui. A gente percebe que no mundo, né, as pessoas, outros países que já haviam passado pelo problema estão retornando ao problema. Então, isso nos traz um cenário de instabilidade muito maior. Então, além daquela adaptação, né, que a gente falava muito no início, a gente percebe que a persistência, a resiliência vai ter que sobrepor nesse momento, até mais que a adaptação. A gente se adapta, mas a gente tem que ser resiliente para poder viver este momento, porque eu estava até ouvindo ontem um profissional que eu admiro muito, que é o Dado Schneider, ele comentou exatamente, a gente falava do novo normal. Na verdade, ele fez um conceito que eu achei muito interessante, é o novo normal, porque a gente não sabe ainda o que vem pela frente. Ele colocou assim como se a gente também tivesse uma maratona, onde a gente está buscando conhecimento, desenvolvendo habilidades, usando a criatividade, se adaptando, mas a gente não sabe aonde é a linha de chegada e nem como vamos chegar. Então, isso causa um problema maior até, né, nessa questão dessa gestão toda que a gente acha que está indo por esse caminho e a gente percebe que não, e a gente tem que se adaptar, ser resiliente, o tempo inteiro está se monitorando para conseguir superar, certo? Então, esse é um ponto que eu te coloco, né? Então, eu tenho percebido esta evolução, e eu queria que, como tu falaste, tu trouxe pontos muito importantes para a gente fazer uma gestão também interna, porque antes de a gente fazer essa gestão com as pessoas, a gente tem que buscar o autoconhecimento, a gente tem que fazer essa gestão com a gente primeiro, tanto empreendedores, profissionais, porque independente de tudo, todos nós, o mundo inteiro está no mesmo barco, e até a gente percebe que profissionais CLT estão no mesmo barco que empreendedores, servidores públicos estão entrando no mesmo barco, então todos nós estamos passando pela mesma coisa. Então eu te peço 3 dicas, que tu usou uma frase ali, como colocar os passos para colocar isso no meu dia a dia, tá? Então eu te peço 3 dicas práticas
para a gente, todos nós, empreendedores, empresários, CLTs, todos os profissionais, todas as pessoas que atualmente estão vivendo isso, colocar esta gestão pessoal, né? E esse autoconhecimento no seu dia a dia atual, que é uma pandemia onde tudo está parado e a gente tem que sobreviver. Bem desafiadora, viu, você? É isso mesmo, é preciso ser prático. E esse processo dessa pandemia é assim, é muito óbvio que precisa começar de dentro para fora. Senão a gente realmente não suporta. Se a gente começar a olhar essa pandemia de fora para dentro, a gente pira. A gente não tem como seguir. Então, o que eu diria de forma prática é: olhe para dentro de você e enxergue as suas forças, né? Aquelas forças lá de assinatura, as forças que te movem, né? Se reporte a algum momento de grande crise que você já passou e perceba como você reagiu a isso, né? Busque modelar, busque ver pessoas, o que as pessoas que você acredita que são referenciais dentro da sua profissão, dentro do seu negócio, o que é que elas estão fazendo? Busque entender como elas estão superando esse momento e se inspirar nelas, né? Eu acho que o acesso das forças, a inspiração, né, no sentido de modelar alguém ou uma empresa ou algo que você está vendo que é importante para você e é inspirador, vai te ajudar a seguir adiante. E ação, né? Tem uma frase que eu até coloquei aqui que fala sobre esse processo de ação. O universo premia a ação e não o pensamento. Então, entre em ação com as ferramentas que você tem, acessando suas forças, modelando a sua inspiração, para que você possa entrar em ação de forma assertiva, né? Da forma que você consegue, da forma que você consegue gerir, para manter sua empresa sobrevivendo nesse momento, para você se manter entregando seu propósito diário, né? Porque foi isso que você decidiu lá atrás em algum momento. Então você pode até se perguntar, se a minha empresa fechar, o que as pessoas vão perder com isso? O que você vai deixar de entregar para o mundo? Então, são alguns pontos que talvez, se você olhar para isso, você consiga seguir mais suave nessa travessia, né? Dessa jornada que estamos todos, como você bem colocou, Alessandra. Estamos todos, CLT, funcionários públicos, empresários e empreendedores. Estamos nesse processo. Então, olhar para nossas forças, modelar e se inspirar e entrar em ação é algo que eu particularmente estou experimentando fazer todos os dias e que vocês também podem fazer um pouco. É isso. Aline, uma das coisas que a gente tem visto é que as pessoas muitas vezes acabam procurando culpados para as coisas. Aumentou o número de mortos na minha cidade, então tem que ter um culpado. Não, a cidade do vizinho tem menos casos do que a minha, portanto aqui tem um culpado. O país vizinho tem menos isso, então aqui tem um culpado. Quer dizer, é difícil, né, a gente perceber que todos, independente de onde nós estejamos, estamos lidando com algo que beira o distópico, que é justamente o que trata a lógica do cisne negro, que tu trouxeste aí vários aspectos do livro na tua fala. Então, isso é difícil para as pessoas aceitarem. Era algo quase inimaginável. Ninguém estava preparado para lidar
com a forma mais correta uma situação como essa. Então, as pessoas vão aprendendo na base da tentativa e do erro. Há exemplo do que hoje a gente tem, o novo mercado das startups, e ela vai para um lado, ajusta, aprende, erra, vai para outro, aprende, erra. Então, o problema é que as pessoas precisam aprender. Eu não posso insistir com o meu erro. Eu fiz e deu errado, bom, ok, vou recuar e vou para outro lado, vou fazer alguma coisa diferente. Mas insistir com o erro que eu deveria ter aprendido nesses 2 ou 3 meses é que me parece que é algo que não pode acontecer. Qual é a tua visão sobre isso? De fato, né? Essa gestão do aprendizado é extremamente importante, né? Para eu poder agir, eu preciso agir e experimentar fazer, experimentar e entregar, independente dos fatores externos, né? Os fatores externos sempre vão existir, os desafios sempre vão existir, mas a forma como eu reajo a esses desafios é que vai fazer com que eu entenda quem eu sou, né? E como a minha empresa vai suportar as ações que eu preciso adequar para cada processo que eu preciso entregar. Então, administrar esses fatores externos e prever o que vai acontecer é quase impossível. O que a gente pode fazer é experimentar e entregar, né? E aprender com essa entrega. O que é que essa entrega me trouxe? Ela me trouxe sucesso, ela me trouxe pontos positivos. Ok. O que é que eu posso fazer ainda melhor? Que é a gestão da excelência, né? Não existe perfeição, existe excelência. Então, o que é excelência? É olhar mesmo para um projeto, um produto que já está muito bom, é olhar para ele e perguntar o que ainda pode melhorar, né? Da mesma forma, o produto que eu entreguei, o serviço que eu entreguei não foi o melhor, né? Então, o que é que eu posso fazer com tudo isso? O que eu aprendo com tudo isso? O que é que eu posso fazer para melhorá-lo? Então, esses recursos, né, estão dentro da gente. Se a gente olhar cada entrega que a gente faz como um grande aprendizado, eu acho que vai ficar mais fácil para a gente seguir adiante. Porque é óbvio que em um momento ou outro nós vamos entregar um produto não com tanta qualidade como a gente gostaria, né? Mas o que é que eu aprendo com isso é a lição que precisa ficar para que eu melhore nas próximas entregas. Então, acho que é isso. Respondi, Rogério. Tá certo. Aline Lima, a gente está chegando ao final do tempo da nossa conversa e eu gostaria de convidar a Alessandra e a Ana Paula para te deixarem alguns comentários e depois para tu fazeres um comentário final para quem está nos vendo aí pelo YouTube, Facebook, Instagram e nos ouvindo através do Anchor e do Spotify. Então, Alessandra Fraga. Eu só tenho a agradecer, Aline, novamente, tu estar aqui com a gente, dividindo o teu conhecimento, compartilhando com todas as pessoas e conosco, né? Eu acho que isso é muito importante, muito relevante. Eu acho que o movimento tem esse objetivo, né? Abrir um espaço de comunicação com as pessoas e elas poderem se inspirar em alguma fala, em algum profissional. Então, eu só tenho que te agradecer. E, para finalizar, sintetizando essa tua última fala, eu acho que o que resume é aquele ditado, melhor feito que perfeito. Eu acho que nesse momento a ação, como tu falaste, é tudo. A gente tem que se movimentar, senão a gente não vai sair do lugar. E quando isso acabar? Né? A gente ficou lá na linha lá na maratona lá no início, a gente não está nem no meio e nunca vamos chegar na linha de chegada, né? Então é muito importante, melhor feito que perfeito. Muito obrigada. Obrigada a você. Ana Paula. Aline, muita gratidão por estar aqui hoje conversando com a gente, compartilhando seus conhecimentos, trazendo essas informações. E, assim, da tua fala, além de toda essa questão que a Alessandra falou sobre antes feito que perfeito, é utilizar o momento experiencial da pandemia para experimentar. Já que a gente está num momento que nos possibilita experimentar, utilizar isso para a gente desenvolver vários produtos, várias ações,
e saber o que pode ser levado à frente ou não, porque a gente está no momento que nos propicia isso. Então, vamos experimentar, vamos fazer entrega e vamos aprender com as nossas entregas. O importante é agir, né? O importante é se comunicar, é encontrar outras pessoas, fazer parceria e se manter no movimento, né? Muita gratidão. Espero que a gente possa fazer muitas outras atividades juntas. Um abração para todo mundo aí do Pernambuco e espero logo a gente poder estar aí presencialmente fazendo alguma atividade. Aline Lima, coach e consultora empresarial de Garanhuns, em Pernambuco. Obrigado pelas tuas palavras, pelas dicas que tu trouxeste, e fica à disposição para tu deixares uma mensagem final para quem está nos vendo e ouvindo agora. Eu sou toda gratidão, né, por esse movimento que vocês estão falando, que vocês estão fazendo, por essa recepção incrível, por essa conexão que estamos tendo. E a mensagem que eu deixo é: sigam adiante, aprendam com as suas entregas, né? Mas nunca deixem de entrar em ação, né? Porque a ação é que nos premia mesmo. A ação é que vai fazer com que a gente possa seguir adiante com os nossos projetos e com as nossas entregas, as entregas dos nossos propósitos de vida, né? Então, não vamos desistir, vamos seguir adiante. E uma coisa que eu sempre falo, para que a gente possa continuar seguindo bem, é uma frase muito importante para mim, do Napoleão Hill, em um dos livros que ele escreve sobre a chave mestra, o nome do livro, A Chave Mestra da Riqueza. Ele fala que ter e manter uma atitude mental positiva é a maior riqueza da vida. Então vamos todos, neste momento que estamos vivendo de crise, experimentar ter e manter, né, essa positividade, esse mindset positivo nas nossas vidas, para que a gente possa seguir adiante com esperança, força e ação, para levar a todos as nossas entregas. Gratidão profunda a todos vocês. Muito obrigado, Aline Lima. Obrigado, Alessandra Fraga. Obrigado, Ana Paula Rodrigues Bon. E vamos terminando, então, mais este bate-papo aqui nos canais do Movimento Solidário Empresarial. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.